Boa tarde, gente. Tudo bem? Aqui é o Henrique, né? Vamos abrir essa janela um pouco aqui. Esse é o primeiro vídeo de 2026, certo? A gente ficou uns dias aí sem postar vídeo, certo? Desde o ano novo, né? Porque alguns motivos aí, mas a gente tá de volta agora, tá? Vai ficar tudo bem. Hoje, o que a gente vai fazer? A gente vai aprender a mapear relacionamentos no modelo conceitual para o modelo, para o esquema lógico, né? Ou seja, o modelo entidade relacionamento, diagrama, para as tabelas, né? Eu não acho que eu não falei isso antes, mas o esquema de tabelas ele é o esquema lógico, né? É a implementação do modelo conceitual. E, bom, quais são os relacionamentos, os tipos que a gente tem? É o um para um, o um para muitos e o muitos para muitos, tá? Isso aqui é muito fácil, tá, gente? Eu não vou me enrolar demais aqui, porque realmente é um assunto muito fácil. E eu vou dividir assim, eu vou começar falando aqui do um para muitos e depois eu falo do um para um, depois do muitos para muitos, tá? O N para M é porque o muitos de um lado pode ser diferente do muitos para o outro, né? Por exemplo, um aluno é matriculado em 5 turmas e uma turma pode ter 50 alunos, né? Se fosse N para N, teria que ser 5 alunos e uma turma, um aluno tem 5 turmas e uma turma tem 5 alunos. Os muitos podem ser diferentes, tá? Só para enfatizar isso também. Como é que funciona? Eu vou começar do 1 para muitos, porque o 1 para 1 ele é uma simplificação do 1 para muitos, tá? Então, vamos lá. Imagine que eu tenho aqui um relacionamento entre aluno, certo? Aluno que se relaciona com o curso, tá? Dessa forma aqui, ó. Aluno se relaciona com o curso. Numa universidade, né? Pelo menos na minha, né? A minha Universidade Federal de Goiás, um aluno só pode ter um curso e ele tem que ter um curso, senão ele não é aluno. Então, eu sei que o aluno tem que ter um curso, ou seja, a participação do aluno ela é total. E ele só pode ter um curso, então aqui do lado do curso tem um, certo? Já um curso, ele não tem que ter aluno, ele existe sem aluno e ele pode ter quantos alunos ele precisar ter. Então aqui, ó, é N. Como é que eu faço para mapear, né? Como é que eu faço para criar as tabelas e relacionar aluno com curso? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar uma tabela aqui, ó. Vamos começar pela tabela curso, tá? A gente começa pela tabela mais independente, que é no caso o curso. A mais independente é a que tem o 1 do lado, certo? Aqui que tem o 1 do lado, né? Porque o curso existe sem aluno, tá? Nesse caso aqui, né? Então ele é a mais soberana, né? Não tem que ter aluno para existir o curso. Então o curso aqui ele vai ter o nome, certo? Nome, tá? E ele vai ter aqui um código que vai ser a chave primária, tá? Eu não gosto, acho que não é interessante a gente colocar chave primária em string. Por quê? Porque primeiramente a busca é mais demorada, né? Por exemplo, vamos supor que você tem que buscar uma string, é muito mais demorado do que você procurar um número. E além disso, se você quiser mudar um nome, certo? Sendo ele uma chave primária, né? E que pode ser chave estrangeira de outra tabela, que é o caso que vai ser aqui, você vai ter problemas, né? Porque você vai tentar alterar. Eu vou explicar isso mais tarde, né? Mas não é uma boa prática colocar a chave primária em string. É sempre bom em inteiro. Nome, código e pau, pau, pau. Então, o curso ele é soberano, ele não tem nada a ver com o aluno. Já o aluno, ele vai ter então o nome do aluno, certo? Ele vai ter a matrícula dele, tá? Que é a chave primária. E ele vai ter que ter o quê? Um CUR. O que é o CUR? É uma chave estrangeira, pode ser o nome que eu quiser, que vai relacionar o aluno e o curso que ele faz. E ela vai referenciar o código em curso. E isso aqui, ó, é muito importante. Tá vendo que
o aluno, a participação dele é total. Se a participação dele é total, isso implica que esse cura aqui, ó, ele é not null, não pode ser nulo. Tá? Isso é muito importante. Porque senão você está dizendo que o aluno com curso nulo é um aluno que não tem curso, tá? E por que a gente sempre tem que fazer a entidade a menos soberana apontar para a mais soberana? Porque se eu colocasse um aluno aqui, eu ia ter problemas quanto à chave primária. Porque um curso pode ter mais de um aluno. Então eu ia colocar lá aluno, certo? Eu ia ter que colocar várias linhas. Como é que eu faria com essa chave primária aqui? Certo? Seria um problema, porque aí eu ia repetir a chave primária, não pode, certo? Então, como o aluno só vai ter um curso, eu não vou ter problema com isso, eu só vou inserir uma linha, tudo certo, tá? Isso é muito importante. Então, é assim que a gente faz um para muitos, tá? Se por acaso aqui fosse total também, o que ia implicar? Ia implicar o seguinte, né? Qualquer curso que eu fizesse um select aqui nessa tabela aluno, então select nome from aluno where curso igual a tal, ia ter que existir, né? É basicamente essa, mas isso não faz muito, isso não é uma restrição, né? Porque diferente do not null que eu posso implementar, né, uma obrigação, né, lá no SQL falando, ó, esse atributo aqui não pode ser nulo. Esse caso aqui, né, de obrigar que todo curso tenha pelo menos um aluno, isso aí não tem como acontecer, né? Não tem como implementar uma obrigação desse tipo. A não ser que eu, antes de fazer qualquer coisa, já insira um aluno padrão em todos os cursos. Então essa aqui foi a forma que a gente relaciona um para muitos. Isso aqui, gente, é muito fácil, tá? Esse jeito aqui é muito fácil. A gente faz isso toda hora sem nem ver, tá? Só tô falando, né? Inclusive a gente fez semana passada um caso de join, né? Mas aí eu não falei que tipo de relacionamento que era, tá? Se por acaso fosse parcial aqui, não teria que ser not null. Vamos falar agora do que é 1 para 1. 1 para 1 ele é o mais fácil de todos, tá? Mas mesmo ele sendo fácil, eu prefiro... eu vou explicar para vocês o que eu estou falando, mas ele é mais simples que o 1 para muitos, né? Eu vou explicar por quê. Bom, então aqui eu vou colocar filme e diretor. Vejamos que numa empresa, um filme ele pode ter no máximo um diretor e um diretor pode dirigir no máximo um filme. Então aqui é tudo 1 para 1. Um filme só pode ter um diretor e o diretor só pode dirigir um filme. No máximo um filme. Tudo parcial, ou seja, nada obrigatório. Vocês percebem que nesse caso aqui não existe entidade soberana? Não existe uma entidade que depende da existência da outra? Por exemplo, aqui o aluno depende de um curso. Mas aqui não. Aqui todo mundo está livre. Certo? Desse jeito aqui. Então o que isso aqui me causa? Causa o seguinte. Eu posso escolher arbitrariamente qual é a tabela que eu vou colocar a chave estrangeira. Essa é a única diferença. Porque como eu sei que ambos os lados eu só vou ter eu só vou ter essa aqui só vai referenciar essa aqui no máximo uma vez, então eu não vou causar restrição de chave primária, né? Eu vou explicar isso para vocês agora. O filme ele vai ter o nome dele, tá? Nossa, escrevi aqui é péssimo. O nome vai ter o ID, certo? O filme vai ter o ID. E ele vai ter aqui, ó. Vamos colocar um diretor aqui. Desse jeito aqui, o que vai acontecer? Como o filme indica o seu diretor, na tabela diretor, eu não preciso colocar nada. Eu posso colocar? Posso, só que aí fica redundante, certo? Então eu vou colocar aqui, ó, o nome do diretor. Eu vou colocar o cadastro dele, né? O cadastro, porque, enfim, o número, né? Que é uma chave primária, ela é muito bom que ela seja um número, né? A não ser um caso específico, né? Mas string é problema, né? Principalmente porque os bancos de dados têm tudo auto-incremento, que é uma coisa que eu não falei. Isso não tem a ver com conceito de banco de dados, tem a ver com software específico de banco de dados, tá? Mas é muito bom, né? Isso não tem... o caso que eu vou mostrar é do Postgres, mas eu estou adiantando aqui, tá? Depois a gente fala disso. Então, ó, nome, cadastro. Beleza. Esse é um exemplo. Aí, nesse caso, né? Esse diretório, diretor,
Diretor referencia cadastro. Eu posso fazer do outro jeito, que é o quê? O filme não tem nada e o diretor tá lá, o filme que ele dirige. O que vai mudar são as participações. Por quê? Se por onde tem... Vamos supor que todo filme tem que ter um diretor. Nesse caso aqui, esse dir aqui, ó, ele não pode ser nulo. Tá? Então, ó, not null. Se por acaso eu escolhesse a outra opção, isso não teria que acontecer, né? Porque o diretor, pode existir um diretor que não tem filme, né? Um vagabundo. Então aí ele pode ser null, certo? Então, dependendo da escolha que eu fizer, eu não vou ter que colocar not null, né? No caso, se for os dois, aí eu vou ter que... Aí, ambas as escolhas eu vou ter que colocar not null, certo? Então, a diferença do 1 para muitos, do 1 para 1, é basicamente uma. É arbitrária a escolha que você vai fazer de quem vai ter a chave estrangeira. Aqui não. 1 para muitos não, porque 1 para muitos necessariamente vai ter uma entidade que depende da outra, né? Por exemplo, o aluno, ele depende de curso, certo? Porque como um curso pode conter vários alunos, eu não posso colocar essa informação na tabela curso, beleza? Porque senão fere a restrição de chave primária. Como o aluno só tem um curso, eu posso a tabela que eu devo colocar essa informação é em aluno. E agora tem o caso mais assustador, que é o caso do muitos para muitos, que a gente tem que criar uma terceira tabela só para conter o relacionamento, certo? Mas não é difícil, tá? Então eu vou colocar ele aqui. E esse exemplo aqui vai ser um exemplo muito bom também, que é o aluno turma, né? Aquele que eu tinha falado antes. Um aluno pode estar matriculado em várias turmas, que é o meu caso. Semestre passado eu estava matriculado em 6 turmas, né? Semestre que vem pode ser que eu esteja matriculado em 7, né? Ou então só em 6 de novo, né? Então aqui, ó, aluno e turma. Um aluno pode estar em quantas turmas? M turmas. E uma turma pode conter N alunos. Como é que eu faço? Se eu tento colocar as turmas que o aluno participa na tabela aluno, eu vou ferir a restrição de chave primária. Se eu faço isso na turma, eu vou também ferir a restrição. Então, o jeito aqui é o quê? As tabelas aluno e turma, elas são tabelas comuns. Não tem nada que referencie um ao outro nas tabelas. Então, vai existir uma tabela aluno-turma, que vai conter o quê? Né? Antes de eu fazer isso aqui, vamos fazer uma coisa um pouco mais elegante aqui, né? Então, o aluno, né, e a turma, eles vão ter chaves primárias, né? Então, por exemplo, o aluno vai ter aqui a matrícula dele, tá? A matrícula vai ter o nome. E a turma vai ter, por exemplo, o código, vai ter a disciplina, que é a turma, vai ter número de alunos, enfim. Eu vou ter uma tabela chamada aluno-turma, que vai ter o quê? Vai ter o aluno, que é um inteiro, que vai referenciar matrícula, né? E no caso aqui é uma chave estrangeira, certo? Não é uma chave primária. Vai ter código, código não, vai ter... Eu posso chamar de código? Posso, só que aí eu tenho que saber que essa chave estrangeira é uma chave estrangeira que referencia o quê? Certo? Então, aluno, eu sei que referencia a matrícula do aluno. Então, eu vou colocar turma, certo? Então, eu sei que referencia o código da turma. E aqui eu posso colocar mais informações aproveitando. Eu posso colocar, por exemplo, APV, que é o que? Aprovado. Então, esse aluno foi aprovado na matéria, né? Enfim, eu posso definir aqui um monte de coisas. Se eu quiser também, eu posso colocar aqui até o quê? Até notas, certo? Como assim notas? Notas. Eu posso colocar uma nota aqui, ó, aprovado. Posso colocar aqui, ó, nota, frequência, enfim, isso aí tudo tem como, né? Se eu por acaso quiser colocar um atributo multivalorado aqui, certo? Aí eu vou ter que criar uma chave primária, certo? Aqui, que é a chave primária do relacionamento de aluno e turma, que aí vai ter uma outra tabela chamada notas, que aí eu vou poder fazer o quê, né? Eu não queria falar desse tema aqui agora, mas já que estamos aqui,
Vamos supor que a tabela notas, ela vai ter o quê? Ela vai ter o ID da relação. O que é o ID da relação? É basicamente uma chave estrangeira que vai referenciar o ID de aluno turma. Tá? Então, cada relação de aluno turma, por exemplo, fulano turma A, né? Fulano turma de física, fulano turma de química, Beltrano turma de física, vai ter um número, certo? Um número que referencia isso. Então, na tabela nota, eu vou ter um número, que é essa relação. Então, eu vou saber que nota é essa, né? De que aluno em que turma. E aí eu posso colocar... e aí vai ter o nome da nota, por exemplo. É a nota do quê? Da prova? É a nota do trabalho? Então, ó, nome da nota. E vou ter a tabela, a nota, que é um float, né? Ou seja, é um número real. Dessa forma aqui eu consigo trazer uma informação extremamente detalhada, né? É claro que aí fica uma coisa muito engraçada, né? Uma tabela tem aí no caso essa tabela aqui não é mais um relacionamento comum, né? Um relacionamento que tem chave primária. Pode? Claro que pode, né? Então fica um pouco mais complexo? Fica, mas perfeitamente possível. Eu tago aqui um ID e aí cada relação de aluno-turma vai ter um número que corresponde a ela, beleza? Obrigado aí por vocês terem assistido, né? Nos próximos vídeos eu vou mostrar mais exemplos, a gente vai aprender a mapear as especializações, né? Que é aquele negócio de funcionário, pode ser secretário, pode ser engenheiro, pode ser médico, né? E aí, enfim, a gente vai fazer isso no próximo vídeo, né? Então, aguarde aí, tá? Muito obrigado e até mais, tá? Falou!